O céu traz uma notícia para mim e para você. Preparem-se. Preparem-se. Lembrem-se que eu chamei vocês para ser um exemplo. Sim. A notícia do céu hoje é: eu te chamei, diz o Senhor, para ser um exemplo. Então fale, repita, para melhor memorizar, internalizar dentro de você, para que sua alma entenda que Deus, Ele nos chamou para ser um exemplo. Fique conosco, Pai, Filho e Espírito Santo, até o final. Porque as palavras de Deus geram em nós vida. As palavras de Deus fazem em nós uma plasticidade. Ela molda, ela renova pensamentos. E tendo estes pensamentos mudado, nós já aprendemos, já chegou ao nosso conhecimento que as substâncias químicas que há dentro desses pensamentos também são moldadas. Há uma nova fabricação química quando em nós há vida, quando em nós há as palavras de Deus. Ela tem este poder de, dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, na nossa carne, ela tem o poder de transformar, de moldar, de mudar, de trazer, de fazer florescer aquilo que está em falta, aquilo que está na escuridão. Sim, as palavras de Deus. Então, nós iremos ver sobre o profeta Ezequiel. E para começarmos, no capítulo 1, ele estava entre e no meio de pessoas, estava no cativeiro. E Deus, ele levanta Ezequiel para, no cativeiro, Deus trazer as suas palavras, não os pensamentos de Ezequiel, sobre seu povo, sobre o cativeiro, ou sobre o que o seu povo fez ou deixou de fazer. Deus levanta Ezequiel para falar ao seu povo as suas palavras, para exortá-los, para avisá-los e para dar esperança também. Uma palavra de esperança, onde tudo o que estava acontecendo teria um final, teria um futuro diferente, um futuro a qual eles iriam se regozijar, aonde eles seriam restaurados, aonde eles seriam sarados, curados, aonde eles voltariam para o lugar de antes, mas que este processo, que este cativeiro, que essa falta de liberdade, por perderem a liberdade, por perderem a alegria, por perderem muitas coisas e terem por Deus sido permitidos serem golpeados, serem machucados e feridos. E você pode ter esse pensamento na sua alma, se ainda não tem um conhecimento, se ainda não tem um relacionamento com Deus. Ah, por que você via um Deus assim, que permite que coisas ruins aconteçam? Na verdade, este povo estava recebendo pelas obras das suas mãos, pelos seus pensamentos maus, pelas práticas maus, perversas, pelas suas iniquidades. Então Deus, ele não é injusto. Se Deus permanecesse e não trouxesse um julgamento pelas ações, pelas práticas do seu próprio povo, mesmo os amando, mesmo tendo-os escolhido, mesmo tendo-os formado, porque a palavra de Deus nos diz que te criei, Jacó. Deus criou a nossa humanidade, Deus criou o nosso organismo, Deus criou a vida em nós e formou Israel. Em Cristo
recebemos um novo nome. Em Cristo nascemos de novo. Em Cristo fomos formados. E devemos frutificar não mais as práticas de antes, da carne, da vontade humana, do desejo humano. Não. Cristo nos libertou do pecado. Então, nos formou Israel. Em Cristo Ele nos formou, Ele nos moldou, Ele nos deu forma. Mas há muitos que ainda decidem não frutificar os frutos do Espírito, o amor, a mansidão, a bondade, a misericórdia, o perdão, a paciência, mas ainda estão entregues às vontades e desejos da sua própria carne, do seu próprio organismo vivo, que tem vida em si. Há poder na sua alma. Como assim, Lília? Há poder nos pensamentos. Você pensa e assim você faz. E se esses pensamentos forem inflexíveis, ou seja, duros, resistentes, teimosos, aonde Deus ele não encontra flexibilidade para esses pensamentos ser moldados. E nós iremos entender isto na palavra de Deus. É revelador, é bom para nós, porque a nossa mente vai se abrir em nome de Jesus para entendermos algo bem peculiar, que podemos estar desprezando ou inconscientemente. Esta é a parte mais grave, porque a parte inconsciente, a parte que você não está vendo, a parte que você não está prestando atenção, a parte a qual você não está ligado como um vigia, como uma sentinela, mas está praticando de forma inconsciente. Não é que você não tem consciência, mas é algo que você não está pensando antes de agir. Não é algo que você está analisando antes de fazer. Não é algo que você está entendendo de onde vem e por que faz. Então há algo da parte de Deus que Ele pediu que eu trouxesse hoje nas notícias dos céus, que muito vai trazer luz para dentro da nossa alma, do nosso interior, da nossa mente, da nossa inteligência, sim, da nossa vontade. Então, a palavra de Deus vem nos dizer, lá em Ezequiel, capítulo 1, ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, do 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativeiros, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. A palavra de Deus diz no verso 3, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava ali sobre ele. Então veja, aos 30 anos, dentro de um cativeiro, sendo sacerdote do templo, ele recebe naquele cativeiro, naquela situação, naquela circunstância, naquela cidade, dentro da Babilônia, visões de Deus. Os céus se revelam, se abrem, se manifesta para Ezequiel, porque Deus ele ama o seu povo e por amar ele nos corrige e por amar ele nos disciplina. Então, por amar, ele nos dá uma lição. Por amar, ele traz correção para as nossas práticas e as nossas ações. Então, a cidade de Jerusalém, ela não tinha ainda sendo completamente destruída e o templo destruído. Mas Deus, ele fala com Ezequiel e você vai ver que Deus traz para Ezequiel as palavras daquilo que iria acontecer com a cidade. Deus também faz com que Ezequiel seja um exemplo. Primeiro, Ezequiel ele viveria a mensagem a ser pregada.
ele viveria a mensagem. Ele seria a própria mensagem, à vista humana, como um memorial, como um aprendizado para o seu povo. Então, ele não só falava as palavras de Deus, mas ele as praticava, ele a demonstrava de acordo com as orientações que o próprio Deus diria para Ezequiel, como se fosse um teatro, uma dramatização daquilo que viria para o seu povo. Então Ezequiel, ele se posicionou como um exemplo. Então Deus, ele chamou a mim e a você como um exemplo dentro da Babilônia, para falar as suas palavras, para viver as suas palavras e para resistir. Você vai ver comigo, resistir o quê? Então sobre Ezequiel estava a mão do Senhor. E nós sabemos que a mão do Pai, ela é poderosa. Lembra do coração de Faraó? Que o coração de Faraó, aquele coração duro, aquele coração perverso, aquele coração difícil, um interior difícil, uma mente difícil, a qual só faz sua vontade, uma inteligência de pensar, raciocinar, fazendo coisas a benefício próprio, para crescimento próprio e para conforto próprio em cima do povo de Deus. Deus fala para Moisés que Faraó não iria ouvi-lo, Faraó não iria obedecer, Faraó não iria praticar as palavras a qual Deus estava usando a boca de Moisés. Moisés falava o que Deus queria que ele falasse. Moisés não falava dos pensamentos próprios. Ezequiel não falava dos pensamentos próprios, mas falava as palavras de Deus. Deus diz para Moisés: ele só irá liberar vocês com a minha mão poderosa. Então, o meu papel e o seu papel é falar as palavras, o convencer, o punir, o levar as pessoas a mostrar que estão erradas, a verem que estão erradas. Não é eu e nem você, é o Espírito Santo de Deus que vem convencer do pecado, que vem expor o pecado às pessoas, que trazem à consciência das pessoas os seus erros, que expõem. Então este é o convencer, é do Espírito Santo. Então estava sobre ele a mão poderosa de Deus. E aí nós vamos pular para o capítulo 2, aonde fala filho do homem. Filho do homem. Eu gosto desse versículo que fala assim: e ele me disse, filho do homem, põe-te sobre teus pés, e eu falarei contigo. Então quando Deus fala, quando as palavras de Deus falam, filho do homem, fala da nossa humanidade. E é algo que devemos ter no pensamento da nossa alma, que nós somos um organismo, que nós somos carnes, que nós somos humanos, que humanamente falando, pela nossa própria vontade e desejos, há situações que não podem ser mudadas. Por mais que você ame alguém e este alguém esteja em um cativeiro e este alguém esteja passando por uma situação difícil, você não pode, pela sua própria vontade e amor, tirar esta pessoa desta situação. Mas as palavras de Deus geram em nós esperança. As palavras de Deus geram em nós alegria. As palavras de Deus nos fazem caminhar, mesmo estando no deserto, mesmo ainda não tendo visto o poço. As palavras de Deus nos mantêm na posição, as palavras de Deus nos mantêm se movimentando, as palavras de Deus nos levanta do lugar aonde estamos chorando, as palavras de Deus nos levantam do desespero. A sua alma em si, na sua humanidade em si, na sua mente em si, ela não tem esse poder, porque o seu organismo, a sua mente, o seu interior está focado na dor, está focado na realidade, está focado em sua visão. Mas a palavra de Deus
traz para dentro de nós, para o nosso interior, vida, quando ainda estamos dentro de um cativeiro. Estamos dentro de uma situação difícil, estamos dentro de uma situação que parece irrevogável, que parece que não vai haver mudanças, que parece que decreta o nosso fim, porque essa circunstância está a cada dia mais piorando. Porque a situação do povo de Deus, da cidade que antes tinha liberdade para adorar, para viver, tinha a proteção de Deus, iria perder tudo isso por completo. Iriam ser golpeados por completo, porque pegaram a liberdade e agora estavam na prática de injustiças, estavam na prática de abandonos, estavam na prática de matar inocentes. Você vai ver comigo. Então, a palavra de Deus diz, filho do homem, lembra para mim e para você que eu e você não somos anjos, que eu e você não somos deuses, mas somos humanos. Somos um organismo que vai sofrer com o golpe, que vai sofrer com as pancadas, que vai sofrer com as feridas. O organismo, ele vai sofrer. A carne, ela vai sentir. Mas o próprio organismo tem os seus escapes referentes à dor. Como ficar dentro de uma situação tão difícil, aonde pessoas ao nosso redor vai zombar da humilhação, da vergonha? Aonde está o Deus deles, que é tão poderoso, não é? Mas porque eles não sabem que aquele povo estavam cometendo muitas injustiças, piores do que as cidades vizinhas, piores do que os pagãos, porque aquele povo conhecia a palavra de Deus. E você vai ver que conhecer e praticar são algo totalmente diferente. Adão sabia, porque Adão ouviu da própria boca de Deus as suas palavras. E ainda assim, ele decidiu fazer a sua vontade. Ele praticou aquilo que Deus disse para não praticar. E nós já entendemos e nós já ouvimos a importância de guardarmos, de protegermos o nosso coração, a nossa mente, a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso interior. E está localizado aonde? Em seu cérebro. Só para entendermos algo sobre o nosso organismo, dependendo da lesão que você sofrer em algum lobo cerebral, você pode perder os movimentos do corpo, você pode perder a fala, você pode perder a voz. Então, como é vulnerável? Por isso devemos protegê-lo. Protegê-los, sim, externamente, mas interiormente também. Porque para nós praticarmos o que desagrada e o que traz mal para a nossa vida, primeiro precisamos ser convencidos em nossa mente. Primeiro é preciso que o nosso adversário ele tenha acesso às nossas faculdades mentais, ao nosso pensar, ao nosso raciocínio, à nossa inteligência, às nossas memórias, aos nossos pensamentos. Ele precisa ter acesso. Ele precisa entrar para poder fazer eu e você externamente praticar aquela decisão que nós decidimos na nossa mente, no nosso interior. Então, Adão, ele tinha a palavra, não comer. Ele tinha esse pensamento. E o temor não os deixava se aproximar, ir lá e comer o fruto. É uma das coisas que o nosso adversário primeiro tira de mim e de você, o temor. Mas glória a Deus,
Porque Isaías 11 nos fala que o Espírito que está em nós é de temor ao nosso Deus. Aqui é nosso Senhor. Então veja, a palavra diz filho do homem, lembra a mim e a você a nossa humanidade. No verso 2 fala assim: e o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo e me pôs sobre meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. Então, na ocasião em que isto aconteceu, como ele estava, nós vemos que Ezequiel, diante da glória de Deus, ele, verso do capítulo 1, verso 28, no final, e quando eu a vi, caí sobre minha face e ouvi uma voz que falou. Lembramos também de Daniel. E aqui a palavra de Deus está nos mostrando que diante daquilo que Deus nos revela, diante daquilo que Deus põe aos nossos olhos, neste caso especificamente, ele viu o quê? Como a aparência do arco que há na nuvem do dia da chuva, assim era a aparência do brilho ao redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando eu a vi, caí sobre minha face e ouvi uma voz que falou. Então, ele viu a semelhança da glória do Senhor. Daniel também teve visões. Nós vimos em Daniel, capítulo 10. E nem tudo que Deus põe diante da nossa visão é fácil de se ver. Vai nos manter de pé. Muitas vezes vai nos jogar em uma cama. Muitas vezes vai tirar de nós a nossa força do nosso organismo. Sim. Dependendo daquilo que Deus te faz ver. Você pode estar no ambiente com alguém e de repente Deus te faz ver. Deus te faz compreender, ter percepção no seu cérebro. Porque veja só, a visão, ela vai te mostrar o objeto. A visão, ela vai te mostrar. Você vai ver aquilo que está na sua frente, mas a compreensão, a percepção vem da boca de Deus, dizem Provérbios. Então, a compreensão e a percepção veio através de quem para Daniel? Veio através do anjo. E aqui você vai ver que Deus vai falar com Ezequiel. Então, nem sempre aquilo que Deus põe na sua frente é fácil de se ver. Vai mexer com a estrutura do seu corpo. Se Deus põe diante da sua visão e no seu coração, no seu cérebro, você consegue compreender. Ou seja, a percepção é a decodificação da mensagem. A minha visão entregou um objeto e o meu cérebro, ele decodificou, ele teve a percepção e ele me entregou porque ele já conhece, porque ele aprendeu, o meu cérebro, ele aprendeu o quê? Que isso é uma xícara e ele aprendeu as cores na infância. Então, eu sei que essa xícara é branca. Então, o cérebro, ele teve a percepção, a compreensão, o entendimento, ele decodificou a mensagem, ele me entregou o que é este objeto. Ele me entregou o que é este objeto. Mas eu poderia olhar para este objeto e não saber o que ele é. Se você mostrar esse objeto a um bebê, a um recém-nascido, ele sabe o que é? Não, ele não sabe. Ele não aprendeu. Alguém vai precisar abrir a boca e ele, quando tiver maturidade, após ele tiver experiências tocando, ele vai aprender. Ele tanto vai aprender as cores, como ele vai aprender
que esse objeto, o nome dele é uma xícara. Então, há situações que Deus ele vai abrir a nossa visão, que Deus ele vai nos revelar de coisas, de situações que está ali na nossa frente, que antes não conseguíamos compreender, decodificar a mensagem, mas que quando conseguirmos, que quando verdadeiramente nós chegarmos a ver, a compreender, e dependendo do que você vê, como falamos, isso não será fácil. Isto vai pesar dentro da sua estrutura mental. Isso vai pesar dentro das suas emoções. É um filho que antes você não enxergava, que nele, que ele estava sendo conduzido por uma influência maligna para querer, por exemplo, se levantar contra você. É um marido, é uma esposa, que Deus vai te revelar, que Deus vai abrir sua visão e você vai começar a compreender, a decodificar dentro do teu cérebro que não era o que você realmente via. Vai começar dentro do seu interior. É uma amizade. É alguém dos seus irmãos dentro da igreja. É algo no seu ministério que Deus vai te revelar. Situações difíceis que você vai viver. Então isso vai mexer com a nossa estrutura. Ali ele estava diante da visão dele, a semelhança da glória de Deus. E ele caiu. Ele não ficou de pé. Ele não ficou da forma como ele estava. Ele não ficou do mesmo jeito. E assim também aconteceu com Daniel, como já falamos. Então a palavra diz isto, no verso 2 do capítulo 2, que o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo e me pôs sobre meus pés. Por quê? Porque ele não tinha caído sobre a face dele. Então o Espírito entrou nele. Então aí você vê o poder que há naquilo que Deus, ele enviou, ele colocou em mim e em você. Quando o nosso organismo, quando a nossa carne, quando as células do nosso corpo, elas não produzem energia para nos fazer levantar, para nos fazer ficar de pé, para nos fazer movimentar. Porque há em nós choro, há em nós um pesar pela visão, pela situação, pelaquilo que foi colocado diante dos nossos olhos e foi a nós feito compreender. O Espírito de Deus nos põe de pé. Porque ele é um espírito qualquer? Não. Ele é um espírito de sabedoria. Ele é um espírito de entendimento. Ele é um espírito de fortaleza, de força, irmão, de vitalidade. Não é um espírito de covardia, mas é um espírito que nos faz, mesmo diante das situações difíceis, levantar, sair da cama, caminhar, mesmo quando ainda estamos dentro de uma situação difícil. Então a palavra de Deus diz: o Espírito entrou em mim. E no verso 3, Deus fala: e disse-me, filho do homem, eu te envio. Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde, que se rebelou contra mim. Ele e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Ele e os seus pais têm transgredido contra Ezequiel? Não, contra mim, diz o Senhor. É contra mim que eles têm se rebelado, que eles têm se revoltado, que eles têm se tornado inflexíveis. O que é inflexíveis? Alguém duro, alguém teimoso, alguém que não deixa que Deus faça uma plasticidade em seus pensamentos, alguém que não deixa que Deus molde, renove os seus pensamentos com as suas palavras, para experimentar
a boa e perfeita vontade de Deus. É alguém que se mantém firme, duro, em rebelião, porque é contra. Rebelião é contra as palavras de Deus, contra o que Deus fala. E me traz agora o Espírito Santo que você pode estar pensando, que há este pensamento. Não, Lília, eu não me rebelo. Eu vou todos os dias para a minha igreja, pratico todos os rituais de culto, de adoração a Deus. Mas o Espírito Santo traz uma reflexão para mim e para você. O que há dentro do local? Qual é o local físico? Seu cérebro. O que há dentro do seu cérebro? O seu interior, a sua mente, a sua inteligência, a sua vontade, a sua alma. O que há dentro da sua alma? Diz o Senhor. O que há dentro da sua alma? Irmos e ouvirmos as palavras de Deus faladas na boca dos seus servos, dos nossos irmãos, pastores, profetas, ministros, e não praticarmos é outra coisa. Porque ouvir, você está ouvindo agora esta mensagem da palavra de Deus, mas e a prática? O seu dia a dia, a prática das palavras de Deus tem acontecido no seu dia a dia? Como eu sei, Lilian, que eu não estou fazendo a minha própria vontade? Uma das coisas que eu posso te dizer, porque não existe um manual humano, mas existe um manual que Deus deixou. E é as palavras vivas, é a sua palavra. Há uma exortação para mim e para você. Nas minhas palavras, diz o Senhor, medita nelas dia e noite. Palavra para os reis, palavra para os povos. Disse para Josué, o caminho vai dar certo, você vai avançar. Traduzindo as palavras de Deus para uma linguagem que eu e você entenda, de Josué capítulo 1. Para você avançar, o que você tem que fazer, Josué? Não se desvia, não segue o outro caminho, mantém-se em frente, não pega caminhos, nem se desvia para a direita, nem para a esquerda, mas olha para mim. Mantenha as minhas palavras dia e noite na tua visão, nos teus ouvidos. Porque não tem como eu e você passarmos tempos com as suas palavras, não para fazer um saque, para fazer pregações, mas para que elas mudem a nós. E a partir da mudança em nós, a partir de bebermos a água viva, ela irá transbordar. Eu e você seremos fonte. Não tem como você experimentar a plasticidade neural, as substâncias químicas sendo renovadas, moldadas e florescendo dentro do seu organismo, dentro das células que há em seu corpo, que há na sua mente, que há dentro do seu cérebro, que há no seu interior, sem você tomar uma ação. Primeiro, quando você se acorda, o teu cérebro, que é físico, ele te entrega as demandas do que você há de fazer. Ele te diz escovar os dentes, ele te diz tomar banho se você tem o hábito, não é? Ele te lembra do cafezinho, se você tem o hábito de tomar café. Se você está tomando alguma medicação, ele te lembra a medicação. Mas por que o cérebro está te lembrando? Porque ele aprendeu, porque está automatizado dentro dele. No seu inconsciente já existem essas informações, essas práticas. Então ele traz para sua consciência, assim que você se acorda, o que você tem que fazer naquele dia, porque é a sua rotina, é as suas práticas, é o que você, é os seus planos. E aqui vale uma exortação de que você mesmo tem que dizer para o seu cérebro que está lá querendo trabalhar
lhe entregando as demandas, eu vou parar. Eu vou descansar. É hora de parar. Senão ele fica lhe entregando, porque os seus hábitos. Então, voltando. Então, ele lhe entrega porque você aprendeu. Ele lhe lembra porque está internalizado, porque está enraizado. Mas, antes disso ser internalizado, existiu antes um processo. Então, o seu cérebro, sendo bem objetiva, só vai te dizer, vai passar tempo com Deus, é hora de passar tempo com Deus. Ele só vai te entregar essa demanda quando ele aprender, quando ele viver também as experiências prazerosas daquilo que a palavra de Deus faz com você, quando você passa tempo com o Pai, Filho e o Espírito Santo, quando você louva. Então ele te entrega porque ele já aprendeu que você vai todos os domingos para a igreja. Então, a partir do momento que você o submeter, ele não vai criar dentro de você, olha, vamos passar tempo com Deus, do nada. Não, essa é um tipo de coisa que o Espírito Santo, ele vai te lembrar, ele vai te falar. Mas é uma decisão sua e minha colocar o nosso organismo, a nossa carne em submissão à vontade do Espírito. Então entenda, a partir do momento que você começar a diariamente se acordar, a passar tempo com Deus, e não é, irmão, 10 minutos, você não vai viver 10 minutos, não, é algo tão incrível que vai chegar um tempo na sua vida que você vai querer desejar não parar, mas vai ter que parar, porque tem um filho para cuidar, tem uma empresa para cuidar, tem um trabalho para ir. Então entenda, preste atenção. Você começa hoje. Estudos já mostram, como nós já falamos no Restauração da Alma, caso você não tenha ouvido, vou repetir, e caso já tenha ouvido, é uma super aprendizagem. Tenha paciência. Lembra que o Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, nos falou, através do seu Espírito, que nossos irmãos, eu e você, não temos a mesma capacidade de aprendizagem, não temos o mesmo tipo de inteligência. Temos muitas coisas semelhantes, mas há também em nossos irmãos pessoas que têm transtornos nos pensamentos, que têm um raciocínio não tão rápido. Então tenha paciência. Então estudos já mostram que se você praticar um hábito, comecei hoje a passar tempo com Deus, por 23 dias, isso já se torna um novo hábito. Porém, para se tornar algo interno, para se tornar algo programado, entendeu? Você tem que repeti-lo por 63 dias. Por 63 dias. O que é algo programado? Você aprendeu um dia a dirigir um carro, a dirigir uma bicicleta. Você aprendeu a abrir uma chave, abrir uma porta, que diga, desculpa. Você aprendeu a cozinhar, você aprendeu... Mas se eu quiser aprender uma nova comida hoje, eu não vou ter que estudar, eu não vou ter que praticar, e vou ficar olhando lá a receita, né? Mas vai chegar uma hora, gritando fazer aquela receita, eu não preciso mais nem olhar pro papel. Eu já sei, já tá interno. Então, eu sei dirigir. Então, hoje eu não preciso mais aprender a dirigir. Como é que eu sei dirigir? Eu sei, pela prática, pelo exercício. Porque aquilo que você não lembra, aquilo que você não revisita, aquilo que você não acessa mais, o seu cérebro, ele vai esquecer. Me diga, você lembra de tudo da sua infância? Você lembra de quando você era um bebezinho? Você lembra do que você viveu no seu ventre? Não. Existem coisas que você não tem mais a imagem, que você não tem mais a vivência dentro de você, mas existem também coisas dentro do cérebro que, se foi muito forte, por exemplo, uma violência, e naquela época foi reprimido pelo próprio organismo, foi recalcado, foi guardado aquela dor. Para quê? Para que você não entrasse naquele momento em um estado de loucura. Era algo tão grave o que você estava vivendo, que o próprio sistema, o próprio cérebro recalcou, guardou a dor, para que você não vivesse a intensa dor daquele momento, um estrupo, algo muito forte que você pode ter vivido. Mas esse circuito,
por essa vivência carregar nessa vivência uma emoção muito forte, ela está ainda dentro de você inconsciente. Porque lembra, foi recalcada, foi guardada. A sua mente consciente não está tendo acesso a ela na sua vivência adulta. Mas há situações que podem ativar aquilo que está inconsciente. Mas isso vai ficar para uma próxima ministração, me diz o Espírito Santo. Então veja, então vai ficar guardado dentro de você. E nós precisamos, há uma importância. A palavra de Deus está cheia desse convite de nós buscarmos as palavras de Deus dia e noite, de nós termos diante dos nossos olhos e nossos ouvidos. E nessa geração de hoje, aonde a tecnologia, aonde a informação se tornou tão avassaladora, claro, para a glória de Deus também, porque a mensagem de Deus ela pode estar sendo ouvida por pessoas que às vezes tem alguém que não deixa ir à igreja, tem alguém, alguma política, alguma cultura em seu país que não deixa ouvir as palavras de Deus, então está sendo sim alcançada. Mas lembra que o próprio adversário, falando numa linguagem para eu e você entender, plantou o joio no meio do trigo. Então tá. Lembra no jardim que havia uma variedade de árvores, boa para a vista e para comer, boa para alimento, mas que estavam no meio a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E havia uma palavra: não coma. Então no meio existe aquilo que eu e você não podemos comer, não podemos deixar entrar em nosso cérebro de informações, porque vai contaminar o nosso interior, vai contaminar o nosso coração, vai contaminar a nossa mente, vai contaminar a nossa inteligência, vai contaminar a nossa alma. Você veja que Eva, ela tinha as palavras de Deus, já falamos sobre isso. Lilian, por que repetir essas palavras? Porque eu e você precisamos entender a importância, que é algo que o Espírito Santo me exorta, que é algo que hoje eu tenho mais vigilância, prudência, cautela, diligência com aquilo que os meus olhos e os meus ouvidos irão ouvir. E quando Deus fala, é uma nação rebelde, é um povo rebelde. Deus está dizendo que é um povo que se revolta contra o seu próprio Deus, que não faz, que não cumpre, que não pratica as suas palavras. E voltando ao que nós estávamos falando, Lilian, como eu sei se estou praticando a palavra de Deus? Veja, Daniel, ele estava em um cativeiro, não estava? Ele propôs no seu interior, na sua mente, ele propôs a sua inteligência, ele pensou, ele raciocinou, ele teve essa ideia. Mas ele só podia botar em prática se ele fosse favorecido. Então, ele teve ali na Babilônia um favorecimento. Então, ele pôde se abdicar da alimentação, daquilo que estava disponível, dos manjares do rei. Então, ele não decidiu no seu interior e disse, eu não vou comer e pronto. Porque o próprio Deus permitiu o seu povo ir para o cativeiro. Mas ele conseguiu favor, a aceitação. Foi beneficiado em seu pedido. Ele alcançou o seu propósito, porque ele teve um favor daquele dos superiores. É você estar dentro de uma graduação, de um curso, dentro da igreja e ter uma ideia. Você precisa da aprovação daquela autoridade, daquele ambiente. E aqui nós não estamos falando de alguém propor para você um pensamento para que você se curve, se incline, contrário à palavra de Deus. E mesmo assim, quando foi imposto na Babilônia, os jovens disseram que não iria se curvar àquela imagem. Falaram que só adoravam ao Deus de Israel. Falaram
que adoravam ao único Deus. Então falaram o que havia nas palavras de Deus. Então, se neste ambiente nós somos confrontados a fazer algo, eles não se levantaram e foram lá. Olha, Nabucodonosor, tu levantou essa estátua aí e nós não vamos adorar. Não. Foi levado ao conhecimento de Nabucodonosor que eles não iriam se curvar. E Nabucodonosor mudou a sua face. Porque os homens, enquanto nós estamos os servindo, estamos com o mesmo pensamento, ok. Há muitos elogios. Mas olhe, a mesma boca do capítulo 1 que elogiou aos jovens, a Daniel e aos 3 jovens que não viam ali, traduzindo numa linguagem, naquele reino de Nabucodonosor, nenhum jovem como eles. Eles tinham sabedoria, eram mais sábios, eram mais inteligentes, eram mais entendidos. Eles, nas situações, na vivência do rei ali, daquele homem que tinha aquela autoridade naquela cidade, na vivência do rei, nas situações do reino, aqueles jovens ajudavam o rei a tomar decisões com sabedoria, a decisões que queriam fazer bem para o reino dele e para ele. Aplicavam o conhecimento de forma a tomar boas decisões. Entendeu? Então aquela boca ali, Nabucodonosor elogia. Mas depois, a mesma boca que elogiou, mudou a face e mandou esquentar a fornalha 7 vezes. Porque Deus não vai deixar eu e você, a sua igreja, o seu povo, com amarras de homens, paralisados por homens, mobilizados por homens. Porque quando os homens nos elogia, traz em nós a afeição, o respeito, a consideração pela pessoa. Mas a nossa alma será posta em prova por Deus. Se nós iremos obedecer às suas palavras ou se nós iremos obedecer aquilo que os homens querem. Os pensamentos dos homens ou os pensamentos da palavra de Deus. A mente da carne ou a mente do Espírito de Deus que é santo. Então naquele momento, Nabucodonosor levanta uma imagem e ele diz, traduzindo, tem que me adorar. Eles não se inclinaram àquele pensamento, eles não se inclinaram àquela prática, mas eles falaram, só a Deus iremos adorar. Jesus passou isso no deserto. Então, ali, o nosso adversário está conversando com as suas faculdades mentais, está conversando com a sua alma, com a sua mente, para fazer o quê? Eu e você pecar. Para tirar de mim e de você o quê? A vida. A gente vê isso também na vida de Jó, aonde ali o nosso adversário, ele não podia tocar na alma de Jó. Ele não podia, ele não tinha essa permissão, mas ele usou as pessoas que eram próximas a ele. A sua esposa, para que ele amaldiçoasse a Deus. Sim, se ele amaldiçoasse a Deus, Jó estava se curvando para quem? Para o nosso adversário. Que era tudo que o nosso adversário queria, porque ele achava que Jó, por amar a própria vida, ele iria o quê? Negar a Deus. Mas o amor de Jó não estava nas coisas, mas porque Jó tinha as palavras de Deus dentro dele. Então está cheio das palavras de Deus, das experiências dos nossos irmãos, que as palavras de Deus é que mantém em nós a vida e que nós não podemos abrir mão dela. Jó não ia confessar com sua boca, Jó não ia se entregar à pressão psicológica, que a pressão na sua mente, que os seus amigos estavam fazendo com ele. Jó não ia fazer isso, porque ele não pecou contra Deus. Mas os seus amigos estavam o aborrecendo. Aborrecendo a sua alma. Então Deus diz para ele que esses filhos de Israel, ou seja, os filhos que o próprio Deus formou, de Jacó,
que Deus mudou o nome dele para Israel, se você não conhece essa história ainda. Nação rebelde, é um povo rebelde que se rebelou contra mim. Ele e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Tem desrespeitado, eles e seus pais, a instrução de Deus, a lei de Deus, as orientações de Deus, as palavras de Deus. Então veja, eles e seus pais até hoje. E nós vemos que nós temos o Espírito Santo de Deus e ainda assim podemos não praticar as suas palavras. Então, como nós estávamos a falar, então você pode estar numa graduação, no curso, na igreja, e aí o seu pastor diz assim: hoje todo mundo vai vestir roupa branca, mas você não gosta de branco. Aí você diz: eu não vou vestir porque eu não gosto de branco. É algo que vai ferir, que é contra Deus? Não. Mas é algo que todo mundo está ali em conjunto, todo mundo decidiu. Você pode até dar a sua opinião e dizer: não, vamos botar verde, se assim for lhe permitido. Mas não, vai ser todo mundo branco. Aí você diz: não, não vou. Todo mundo de cinto. Não vou, não gosto de cinto. Então ali você está mostrando, está se rebelando. Ali você está mostrando que faz só o que você quer. Se você numa pequena coisa não consegue resistir, se submeter àquela direção que um líder está ali, cremos que foi Deus que colocou, mas se ele está no lugar onde não foi dele, está sendo, vai prestar conta para Deus, tá te dando orientação e você não segue, como você vai seguir a Deus? Como tem certeza que está seguindo o Espírito Santo? Como? Se você está dentro de uma instituição aonde tem normas, aonde tem valores, aonde tem missão, tem procedimentos e você não os cumpre, como você está cumprindo a vontade de Deus? Como vocês estamos cumprindo? Se nas mínimas coisas, numa medicação, num tratamento, num horário de medicação, num tempo de medicação, se o médico te passa uma medicação e você não pode comprar, você pode dizer, mas não é dizer: eu não vou tomar, eu não quero. É por isso que muitas vezes nós colhemos o que plantamos. A gente colhe pessoas que também têm um coração duro, uma mente dura, um interior duro, inflexível, ou seja, que não abre, que não cede, que não quer ouvir outra pessoa, é o que fala e acabou-se. Aí você pega um médico assim, aí você pega um chefe, um líder de uma empresa assim, alguém que Deus está usando ali naquele momento para trabalhar a tua própria dureza, para trabalhar a minha própria dureza do meu coração, para trabalhar o meu próprio interior. Então nós batemos de frente com pessoas assim. Então Deus está falando para Ezequiel que o povo a qual ele irá falar é este povo. E hoje é o que mais vemos. Eu tenho convívio em ambientes que existem outras pessoas que são cristãs, mas aquilo que o Espírito Santo me faz ver, você ouviu o que eu falei? Que é o Espírito Santo que me leva a ver. Não é eu que entro no ambiente e fico tentando ver o que é que os cristãos fazem de errado, mas é algo que ele me mostra, porque às vezes eu estou tão dispersa ali também, e ele me leva a ver, me traz para o centro, me traz para a vigilância, me traz para a sentinela, porque eu não posso ficar dispersa, entendeu? Então ali ele me faz ver a desobediência, a rebelião, a revolta. Eu não vou fazer porque eu não estou com vontade. Eu não vou fazer porque eu não estou afim. Eu não vou fazer porque não quero. Não é eu não vou fazer porque este pensamento é contrário à palavra de Deus. Não. Eu não vou fazer porque eu não quero. Porque você está num ambiente onde as pessoas estão lá. Porque eles estavam num ambiente onde tinha vários outros deuses. Mas você está ouvindo aqui, né? Você vai ver comigo na palavra que eles estavam sendo piores do que os vizinhos, do que as pessoas pagãs. É como você morar numa casa e toda a sua vizinhança você fosse pior do que eles. Entende? Era basicamente isso que o povo estava fazendo. Então aqui já deu para entender a questão da dureza. Mas aí Deus diz: mesmo assim você vai falar.
Mesmo assim você vai falar, porque eles são uma casa rebelde. Casa fala de habitação. Casa, no interior da casa não tem os móveis. No interior da casa não tem a tubulação que passa a água. No interior da casa não tem os fios elétricos. Sim. Também dentro de você é uma casa, onde habita o Espírito Santo de Deus. Também dentro de você há veias, há células, há um organismo. E o que Deus está falando para ele, a casa deles é rebelde. Aqui. Porque eles são uma casa rebelde. O que eles abrigam dentro deles é o quê? É o contrário daquilo que eu quero que eles façam. O que eles abrigam dentro deles é rebelião, é pensamentos de revolta, é pensamentos que é contrário à minha palavra, diz o Senhor. Então nós vemos que Ezequiel, de repente, os céus se abrem, se revela, Deus fala com ele. Fisicamente, ele sofre, não é? Ao ver a semelhança da glória de Deus. Então agora Deus diz para ele assim, veja, que é para ele falar, mesmo que não ouçam, mesmo que não obedeçam, mesmo que não pratiquem. E por um tempo, o Espírito Santo me fez compreender esta palavra. Lembra quando nós éramos adolescentes? Tudo que nossos pais falavam, nós obedecíamos, nós praticávamos? Não, né? Nós não fazíamos isso. Então, mas quando seguimos um pensamento que nossos pais disseram, não vai por esse caminho, não faz desse jeito, mas ainda assim nos rebelamos contra eles, fazendo a nossa própria vontade, nos endurecemos em nossos pensamentos e praticamos aquilo que os nossos pais disseram não faz, ok. O que aconteceu lá na frente? Deu errado. E quando deu errado? Aí nós lembramos que um dia ele nos avisou que aquilo que estava acontecendo, os nossos pais nos avisaram. Então Deus está falando para Ezequiel para levar as suas palavras. Por quê? Porque no momento que tudo acontecesse, eles lembrariam, se envergonhariam das suas iniquidades. Eles cairiam em si de que realmente fizeram aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Então, chega o momento, você diz a verdade para esta pessoa, não vai para esse caminho, e esta pessoa continua na teimosia, continua praticando, continua seguindo esse pensamento, essa direção. Chega lá na frente, dá errado, a casa cai, numa linguagem bem popular, não é? A casa é atingida, é golpeada. E grande é a sua queda, diz a palavra de Deus, que foi construída em uma areia. E não que foi construída como um homem sábio, prudente, como uma pessoa antecipada, que passa tempo com as palavras de Deus, que tem no seu interior as palavras de Deus, que tem na sua mente as palavras de Deus, na sua visão as palavras de Deus. Então este é um homem sábio, é um homem antecipado, é um homem prevenido. Não, mas o outro construiu uma areia, construiu de qualquer jeito. Aí quando vem a tempestade, o golpe, os dias difíceis, grande é a sua queda. Aquela casa cai, porque foi construído na areia, né? Não tem alicerces firmes, não foi construída na rocha, que é Jesus Cristo. Então ele diz, e esta é uma parte que é bom a gente prestar bem atenção, porque ele fala assim, porque ele fala assim, verso 6, e tu, filho do homem, não temas suas palavras, ainda que sarças e espinhos estejam contigo, e habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. Então, se dentro dessa pessoa só há revolta, como que vai ser o semblante dela diante da verdade que Deus colocou na sua boca, das palavras de Deus que confronta a realidade da qual eles estão vivendo? Eles não farão bom rosto para você. Eles não terão uma face amigável.
Lembra de Nabucodonosor? Que quando aqueles jovens não se curvaram, qual foi a primeira coisa que mudou nele? A sua face. Ficou com raivinha, ficou indignado, ficou chateadinho. Pronto. Então a face das pessoas vai mudar com você quando você falar a verdade. A verdade das palavras de Deus. Não é a verdade dos seus sentimentos. Não é a verdade das suas emoções. Não é a sua verdade. É a verdade das palavras de Deus. Então a palavra de Deus diz assim, primeiramente nesse verso 6, é muito importante. Não temas. Primeira coisa, não temas suas palavras. Ainda que para contigo, veja, estejam, quem estaria com ele naquele ambiente? Deus está o avisando. Sarças e espinhos. Espinho é algo que se eu e você tocar, machuca, não machuca não? Fere, não fere não? Esperta, não esperta não? Pronto. Ainda que estejam para contigo, naquele ambiente, naquela cidade, aonde Deus ele está te enviando, sarças e espinhos. Sarça é um arbusto espinhoso e o espinho é duro e ele é pontiagudo. Veja quem estaria para com ele naquele ambiente. Sarças e espinhos. E habites, diz a palavra que lemos, e habites com escorpiões. Cadê? Entre escorpiões. E habite entre escorpiões. Então, no meio que ele estava, na cidade em que ele estava, a qual ele seria enviado, o povo era casa rebelde, era casa que se revolta, era casa que não cumpre a lei do Senhor. Então, ele está dizendo, e sarças e espinhos, não temas as suas palavras, porque tem palavras que é como espinhos, tem palavras que machucam. E Deus estava dizendo para ele, não temas as suas palavras. Ainda que fala de tempo, fala de ocasião, ainda que naquele momento você esteja com sarças e espinhos entre escorpiões. E o escorpião ele produz veneno. Eu li um pouco sobre o escorpião e o escorpião ele não tem uma boa visão. Ele não está também à vista fácil. Ele geralmente se esconde em lugares escuros e úmidos. E ele come geralmente insetos. Mas ele estava dizendo ali. Então, existem mentes naquele ambiente, naquela cidade, no lugar onde Deus vai te enviar e vai me enviar. Pessoas que são espinhosas, atribuladas, sim, pessoas que são desconfortáveis quando estamos junto delas, que podem vir a nos ferir com as suas palavras, pessoas que produzem nas suas mentes veneno, porque estão no lugar de escuridão, estão no lugar onde não tem luz, pessoas que estão vazias das palavras de Deus. Então, ele está dizendo, tu vais falar a um povo rebelde, a um povo que é rebelde contra mim. Mas ele disse, fala as minhas palavras, quer eles ouçam ou não, quer eles pratiquem, quer eles obedeçam. Quando Deus fala ouvir, quer dizer obedecer, porque ouvir eles estavam ouvindo. Praticar é algo diferente. Então, quer eles pratiquem ou não, você vai falar. Ainda que, naquele momento que você estiver falando as minhas palavras, esteja para contigo quem? Sarças e escorpiões. Esteja mentes atribuladas, mentes que estão totalmente, não estão em paz. Ainda que habites essas mentes no lugar de escuridão e produzam veneno. E o que o escorpião faz? Se ele se aproximar com suas garras perto de você, ele pica, ele deposita em você o seu veneno. Você está entendendo? E aí você precisa ir para o hospital, né? Para uma emergência. Precisa ir para lá, passar tempo com Jesus, falando, né, espiritualmente, falando sobre a nossa alma, para que Deus possa tratar esses pensamentos que o escorpião colocou em você. Entende?
Então Deus estava dizendo isso para ele. Olha em que meio ele estaria. Olha lá. Eu vi essa palavra, trouxe pra gente. Lá em Provérbios também 24. Provérbios 24, 30 ao 34. Fala algo, veja, sobre os espinhos. Eu fui pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem vazio de entendimento. E eis que ele estava toda cheia de espinhos e urtigas. Tinha coberto sua superfície e o seu muro de pedras estava demolido. Então ele foi ao campo de quem? Do preguiçoso. E pela vinha do homem vazio de entendimento. E o que é que tinha? E eis que ela, o campo, estava toda cheia de espinhos. O campo do preguiçoso. A vinha do homem sem entendimento. Então, Ezequiel estaria no meio dessas pessoas. Pessoas que dão lugar à preguiça e não passam tempo com as palavras de Deus. Não praticam, porque existe uma prática que o seu cérebro já está acostumado, vou dizer antes de Cristo, a praticar a maldade, aquilo que é errado, no tempo da ignorância. Mas existe um esforço que eu e você tem que fazer agora para falar a verdade, para não mentir, para não dar lugar ao medo e mentir, para não trair, para não roubar, para não sermos indiferentes à viúva, ao órfão, ao necessitado, ao estrangeiro, para não sermos maus. Então há uma nova aprendizagem para o cérebro que eu creio que você já está bem evoluído, já está santificado, ou seja, purificado, limpo pelas palavras de Deus dentro do seu cérebro. Habita em você as minhas palavras, disse Jesus. Aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. As minhas palavras estão neles. Então, o seu cérebro, que é o lugar físico, que é a sua casa física, no interior dele, na mente dele, nas memórias, na inteligência, na vontade, na sua alma, está as palavras de Jesus, creio eu. Então veja. Então, continuando. Aí ele diz assim, lá no verso 7. E tu lhes falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixe de ouvir, pois são muitos rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu te digo, o que eu digo a ti. Não seja rebelde como a casa, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Ele iria comer o que Deus estava dando para ele, as suas palavras. Então ele iria comer o que Deus estava dando para ele. E ele fala: e quando eu olhei, eis que uma mão me foi enviada, e eis que um rolo de livro estava nela. E ele estendeu este rolo de livro diante de mim Ezequiel. Ele estava escrito por dentro e por fora. O escrito ali eram lamentos e lutos e ares. Então foi aberto diante dele palavras de Deus, não palavras fáceis, mas palavras de lamentações, de lutos, de choro por mortes e de ai, não é? Pelo golpe, por tudo que o povo iria passar. Então no capítulo 3 tem algo muito importante que eu e você já falamos anteriormente, mas que agora a própria palavra de Deus vem dizer para mim e para você claramente. Então, no verso 3, a palavra de Deus diz assim, no capítulo 3, me perdoem, diz assim: além disso, ele me disse: filho do homem, come o que tu encontrares. Come o que tu encontrares. Põe para dentro aquilo que tu encontrares, aquilo que tu achares. Então, se você encontrou, se você achou, você buscou. Ou então você está no meio do caminho e de repente está ali Jesus
na cidade de Samaria e você tem um encontro com ele. Então você vai comer o que ele vai te dar ali, porque ele sabe o que a minha alma e a tua precisam. Então come o que tu encontrares, o que tu achares. Come este rolo e vai falar à casa de Israel. E vai falar à casa de Israel. Presta atenção. Assim eu abri a minha boca e ele me fez comer aquele rolo. Quem fez ele comer? Deus. Deus fez ele comer. E o que ele encontrasse, ele tinha que comer. Ele tinha que pôr para dentro. Havia uma exortação também para Ezequiel, para ele não ser como o povo rebelde a qual ele iria falar. Ou seja, para que ele não deixasse de fazer aquilo que Deus estava falando. Se ele deixasse de fazer, de cumprir, ele estaria sendo o quê, irmãos? Rebelde. E esta parte aqui, capítulo 3, verso 3. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Quem deu o rolo? Deus. E Deus manda dar de comer ao seu ventre. Na tradução, a palavra vem nos dizer, no sentido figurado, o que é o ventre? O ventre é algo que gera vida. Começou com uma célula e foi se multiplicando, e foi crescendo, e foi se desenvolvendo. Então, poderíamos dizer que começou como uma célula, uma pequena célula com uma informação, não é? Quando Deus ele começou a criar todas as coisas que não existiam, não é? Ele disse primeiro uma palavra, haja luz. Então, a luz, que é Cristo, a luz do mundo, que faz a fotossíntese, lembra que a energia de Cristo, a luz de Cristo, traz luz para a escuridão que antes estava a nossa alma, não é? Então, produz em nós vida, gera em nós vida. E o que é que a fotossíntese faz nas folhas, não é? A energia solar, ela é transformada, convertida em energia química. E aí faz a fotossíntese nas folhas e aí gera frutos. Então, Jesus é a luz. A luz, isso, que vai fazer eu e você gerar vida, gerar frutos. Então, Jesus sendo a luz do mundo, estando dentro de mim e você, as suas palavras, isso, vai fazer eu e você dar muito frutos. Então, ele está dizendo aqui, dá de comer ao teu ventre. E no sentido figurado, ventre aqui, irmãos, é as suas faculdades mentais. Dai de comer a sua mente. Dai de comer a tua inteligência. Dai de comer ao teu pensamento. Dai de comer a tua memória. Dai de comer a tua alma. Dai de comer ao teu ventre. Ventre é algo que gera, não é? Ventre é algo que gera. É algo que avança, que reproduz, que cresce, que se desenvolve. E assim é a nossa mente. Onde está o raciocínio, os pensamentos, a vontade, as intenções de cada pensamento. E cada pensamento carrega uma emoção. Então, ele está dizendo, dai de comer as tuas faculdades mentais, a tua mente. Ele precisava trazer para dentro aquilo que Deus ele estava falando, porque ele ia falar para o seu povo. Mas a mente do seu povo era dura, era perversa, era difícil, era cruel. Não era uma mente flexível, como deve-se ser. Porque Jesus falou que eu e você somos os ramos. E o ramos da videira é flexível. Então alguém flexível deixa-se ser moldado em seus pensamentos, renovados em seus pensamentos. Eu penso dessa forma, mas a palavra de Deus está dizendo isso. Então eu deixo de praticar o que antes eu pensava e agora eu passo
a praticar o que as palavras de Deus, o que Deus quer que eu faça nesta situação, neste ambiente, no meio destas pessoas. Mas quando eu sou inflexível, eu sou duro. Eu só faço do meu jeito e como eu quero. Então, ali naquele momento, ele estava dando de comer, ele estava alimentando as suas faculdades mentais, os seus pensamentos, a sua vontade, a sua inteligência, o seu raciocínio, a sua memória. Sendo bem rasgada, assim, bem objetiva, bem traduzida. Essa palavra, então ele estava trazendo as palavras de Deus para a sua mente. Porque ele ia falar com as mentes duras, mas ele tinha que falar, mesmo que aquele povo não praticasse, mesmo que a casa daquele povo fosse rebelde. Então é tão bom saber disso. Eu glorifico a Deus quando faz muito tempo que eu li Ezequiel e o Espírito Santo me levou agora a trazer uma palavra sobre Ezequiel. E quando eu li na época Ezequiel, muita coisa eu não, assim, compreendia na questão do organismo. Quando foi me dado conhecimento sobre estudo, sobre algumas coisas, referente ao cérebro, referente às células, enfim. Então, começou a se abrir a minha mente para a diligência em eu proteger, sim, o órgão físico, o cérebro. Mas ele é uma terra que pode se corromper. Por exemplo, você está vendo agora o nome Jornal do Céu aqui, ao seu lado direito. Mesmo que você não leia esse nome Jornal do Céu, do Restauração da Alma, mesmo que você não foque seu olhar nele, a sua visão está captando e guardando em seu cérebro. É linha, é por isso que as marcas de propaganda colocam na sua visão direita. Porque mesmo que você não olhe, mas quando você está caminhando e no seu foco visão você não veja, entendeu? A visão vai captar, mesmo que você não esteja consciente de que ela está captando. Ela não vai só captar, ela vai guardar. Aí você às vezes vê um sapato e você lembra de tal marca. Por quê? Porque por onde você passa tem aquela propaganda ali. Pode estar pequenininha, desse lado direito, num comercial, num vídeo, numa camisa, não sei. A sua visão vai captar, mesmo que você não esteja consciente que ela está captando. E ela não só vai captar, como ela vai guardar. Então há realmente uma preocupação sobre aquilo que está diante do nossa vista, diante dos nossos ouvidos. Então a palavra de Deus diz: dai de comer ao seu ventre. É uma ação. Ele tinha que dar. Ele tinha que comer. Pronto. O meu corpo está pedindo água, minha garganta está seca. Mas eu posso escolher não beber água. E o corpo vai continuar pedindo. E a sua alma precisa das palavras de Deus. Então ela está pedindo, ela está sedenta das palavras. Mas você pode escolher não dar de comer ao seu ventre. Então, eu vou beber água. Então ele disse: dá de comer ao teu ventre, dá de comer ao teu ventre, entre as tuas entranhas, aonde fica o lugar das emoções. Sim, o sistema límbico, o lugar das emoções. Então, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas. Então, é o lugar das emoções. E ele diz mais: e vai. E vai para onde? Vai falar as minhas palavras. Deus está revelando para ele. Então, ele diz assim: então eu comi e era na minha boca como mel para a doçura. As palavras eram de lamentações, de ais, de luto, mas na boca dele era como um favor de mel. E verdadeiramente, quando nós nos alimentamos das palavras de Deus, ela produz em nós até as palavras de exortação, aonde quando nós lemos e ali reconhecemos: cometi esse pecado, fiz isso, e ali você se aproxima das palavras de Deus, aquilo te faz um bem tão grande. Por quê? Porque quebra um pensamento errado que antes seguia
que estava te fazendo mal, que estava atrasando a tua vida, que estava te fazendo andar para trás, mas muitos têm escolhido, diz o Senhor, não obedecer às minhas palavras. Estão casando de qualquer maneira, se separando de qualquer maneira, abrindo mão de qualquer maneira, fazendo só a sua própria vontade. Você já imaginou se Jesus desistisse de nós pela vontade da sua alma e sair da cruz? De que, se possível, não viver aquele processo? Você já pensou Agar no deserto? Se ela não obedecesse a palavra que o anjo deu de direção, não era o tempo dela sair da casa de Abraão e Sara. Ela tinha que voltar para o lugar dos maus tratos, para um ambiente onde ela não estava se sentindo bem, para um ambiente onde não estavam fazendo bem para ela, mas ela tinha que voltar. Mas ela não voltou sem palavra, ela voltou com as palavras, e as palavras de Deus nos faz caminhar. Mas imagina se você não tem palavras, se você não alimenta seu ventre com as palavras de Deus. O que você tem? Uma casa vazia, uma casa sem palavras. Então, você pode ser influenciado pelas influências malignas. Por quê? Porque vai usar a contaminação dentro do seu cérebro. Porque se você não pratica as palavras de Deus, você está praticando aquilo que você conhece, aquilo que você acha que é certo, aquilo que você quer, aquilo que faz bem para a sua alma, não é? Porque, por exemplo, vamos trazer aqui, a gente sabe que o cigarro não é bom, tem até na própria propaganda do cigarro, mas aquele cigarro ali te dá uma recompensa, preenche um vazio, então você continua a ter a prática do cigarro mesmo sabendo que aquilo não te faz bem, ao invés de resistir, passar pelo processo para ser liberto daquela recompensa que o seu cérebro tem no seu interior quando comete aquela prática. Porque há uma desintoxicação daquilo que nos faz mal e começarmos a praticar aquilo que nos faz bem, não é? E aí, quando nós praticamos as palavras de Deus, haverá saúde em nosso corpo, sim, e vida aqui na nossa mente. Se tem vida na mente, não tem morte, saúde para o corpo, saúde para as células, não é? Então a palavra de Deus continua dizendo para mim e para você: fala as minhas palavras. No verso 4, e disse-me: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala com as minhas palavras a eles. Não fale de si próprio, fale das minhas palavras. E ele disse: porque tu não és enviado a um povo de estranha fala ou língua difícil. Não era. Mas a casa de Israel. Aí verso 7, mas a casa de Israel não te ouvirá, porque eles não me ouvirão. Fala de futuro. Então veja, a casa de Israel não vai ouvir Ezequiel o profeta, porque eles não estavam ouvindo o próprio Deus. Não é sobre mim, sobre você, é a Deus que o seu povo não quer ouvir. Nós estamos falando as suas palavras, mas é o povo de Deus, os escolhidos de Deus, que não querem dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus, às práticas das palavras de Deus, para assim viverem os resultados das palavras de Deus, de seguir a direção de Deus. Mas tem se utilizado, diz o Espírito Santo, de Agar, do que o Egito tem disponível para realizarem os próprios desejos da alma, daquilo que não tem, das faltas que os têm. Eles têm se movimentado e eles mesmos têm tido iniciativa, ideias nas suas faculdades mentais. Eles mesmos têm gerado dentro das suas mentes para realizarem os próprios desejos. Não é? Porque ali Eva, ela trabalhou as suas faculdades mentais. Através da visão, ela olhou, ela pensou, ela viu que era agradável à vista e boa para alimento, não é? Sara ali, ela também tinha consciência de que não podia gerar, mas aí ela teve uma ideia e ela realizou um desejo dela: vou ser mãe por meio de Agar, por meio dos serviços do Egito. Então ela gerou
por meio daquilo que o Egito tinha disponível, aonde ela tinha consciência. Eu não gerei, por quê? Porque Deus me impediu. Deus impediu meu ventre de gerar. Mas houve um tempo em que Deus, ele se lembrou de Sara e abriu o seu ventre. Então chegou o tempo em que o próprio Deus te deu capacidade para aprendizagem. Então chegou o tempo que o próprio Deus abriu o teu ventre. Que chegou o tempo em que o próprio Deus abriu as tuas faculdades mentais para gerar algo para Ele, para a glória dele. Então Isaac viria, porque a aliança de Deus continuaria através de Isaac. Não viria atrás de Ismael. Então há um tempo. Então, se tivermos dentro do pensamento da nossa alma, de que se Deus quisesse que nós tivéssemos uma capacidade na nossa mente para gerar, para fabricar, para produzir um avião, Ele teria nos dado. Se até hoje não houve, é porque ainda não chegou o tempo, mas vai chegar. Houve o tempo, mesmo na velhice, que Isabel, o ventre dela gerou. Porque existe um tempo para gerar. 30 anos, Ezequiel, antes dos 30 anos. Mas agora a sua história, a sua vida, a sua trajetória nesse mundo que é passageiro, pois não somos para este mundo, fomos enviados, é diferente. Somos para a glória de Deus e fomos dados para Jesus. Foi isso que lemos. Então, aos 30 anos começou a Deus se manifestar de forma extraordinária, de forma sobrenatural na vida de Ezequiel, para um propósito de Deus ao seu povo no cativeiro. Há situações que viriam a acontecer e que Ezequiel precisava anunciar. Então, Deus diz que não vão te ouvir porque não me ouvirão, pois toda a casa de Israel são de testa, de face. São de testa, de face, obstinada, rebelde, dura, revoltada, e duros de coração. Veja, preste atenção. Aí Deus fala assim para ele: eis que eu tenho feito tua face forte contra as faces deles, e a tua testa forte contra as testas deles. Como um diamante mais duro do que a pedra, fiz a tua testa. Não os temas, nem te assustes com os seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. Veja, como é que era a testa deles? A testa deles eram que? Duras, obstinadas. E o que fica aqui na nossa testa? A região do cérebro. Córtex pré-frontal. Sim. Aonde está lá a nossa consciência, a área de planejamento, de tomadas de decisões, a parte inibitória, tipo, você não toma tal decisão, não entra em tal ambiente. A parte do julgamento, então, é nesta parte. E aí Deus está dizendo, a testa deles são o quê? Duras, obstinadas. Então, o que eles têm nessa parte de planejamento, de tomada de decisões, dos pensamentos, do raciocínio, o que eles têm é duro, o que eles têm é mau, o que eles têm é perverso, o que eles têm é cruel. Mas eu, o Senhor, o que é que ele diz? Fará com quê? Com que a testa de Ezequiel seja forte. Seja forte para quê? Para resisti-los contra a face deles. Porque a face deles era o quê? Obstinada, e seus corações duros. O coração era cruel, severo, difícil. E a palavra diz que a testa de Ezequiel, veja, como um diamante mais duro do que a pedra, fiz a tua testa. Não os temas nem te assustes com os seus olhares, embora seja uma casa rebelde. Então, como um diamante, mais duro do que uma perdeneira, veja, mais duro do que uma pedra,
E o diamante, ele é duro, mas ele pode ser lapidado, moldado, ganhar forma, aquelas joias preciosas, aquelas peças preciosas. Então, a testa do povo que Ezequiel iria falar, o rosto, não é? A testa, a parte deles aqui, do córtex pré-frontal, os seus pensamentos, resumindo, eram que obstinados, rebeldes, contrário ao que Deus queria. Mas a testa de Ezequiel como um diamante, uma mente preciosa, uma mente a qual Deus poderia moldar, a qual Deus poderia dar forma. Então, uma mente preciosa, a mente do Espírito, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento. Deus faria a mente dele forte. Por quê? Porque a mente daqueles a qual eles iriam falar, a testa deles era como? E quando a Bíblia fala testa, a parte da região do cérebro aqui é a parte de entrada, que é a pré-frontal, entendeu? Então, é a região do cérebro de entrada, da frente, onde ficam as memórias de trabalho. Então, Deus, como um diamante, a testa de Ezequiel, algo precioso, algo valioso, algo que tem valor e algo que pode ser lapidado, mas a dos outros não. Era uma testa rebelde, era uma face rebelde. Então Deus disse: não tenha medo, não temas o semblante deles, porque não ficariam com cara boazinha, né, irmão? Se há maldade aqui na entrada da sua mente, na sua parte consciente, onde você planeja e toma decisões, qual era a cara dos judeus para com Jesus? Qual era? Claro que eles não estavam satisfeitos. Eles não acolheram Jesus. Eles não deixaram ser moldados em seus pensamentos, mas eles resistiram, foram duros, pessoas difíceis. Então, é a estas pessoas que ele estava. E no verso 10, além disso, ele me disse: filho do homem, todas as minhas palavras que eu devo falar a ti, recebas no teu coração e ouve com os teus ouvidos. Tem outra versão que diz: guarda no teu coração. Mais uma vez Deus falando aonde você deve guardar as palavras dele. Então come, tua mente come e guarda. Guarda onde? Guarda no teu coração. Onde é o coração? Onde é o local físico? O cérebro. Dentro do cérebro, nas suas memórias. Porque é lá na memória que você guarda as palavras de Deus. Dentro das células, dos neurônios. Então, mais uma vez, Deus, ele nos exorta, lembra? Deus, ele nos exorta. Aqui. Guardar as palavras no coração. Guardar as palavras na sua alma, na sua mente, no seu interior, na sua inteligência, na sua vontade. E tudo isso fica a localização dentro do cérebro. Como nós sabemos, é uma terra que pode se corromper. E você verá comigo algo muito importante. Como é que eu posso me corromper? Depois nós falaremos sobre isso. Então, para continuar, o verso 12 diz: então, o Espírito me tomou e eu ouvi por detrás de mim uma voz de grande correria, dizendo: bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. Eu ouvi também o barulho das asas das criaturas viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte delas, e o barulho de grande correria. Então veja, ele ouviu barulho de correria, barulho das asas, ele ouviu barulho, ouviu voz. Então a parte 14 diz: então o Espírito me levantou e me levou embora. O Espírito me levantou e me levou embora. O Espírito me levantou e me removeu. E eu me fui em amargura, num calor do meu espírito. Porém, a mão do Senhor era forte sobre mim. Então eu vim até aqueles do cativeiro em Tel-Abib, que habitavam junto ao rio Quebar. E eu me assentei onde eles se sentavam. E permaneci lá atônito entre eles por 7 dias.
Então veja, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você como estava a mente dela, a mente dele, no calor do meu espírito, como é que estava a mente de Ezequiel? Com raiva, indignação, fúria. E como ele estava com a sua alma? Qual eram as emoções que ele estava sentindo nas suas entranhas? O que é que ele estava sentindo? Amargura, a febre da alma. É quando não está bem diante de tudo aquilo. Veja, a glória de Deus se manifesta para ele, vai até ele, se abre para ele as revelações. Ele na Babilônia. E a glória de Deus ficava onde? Dentro do templo. Esta palavra tem continuação, a palavra de Deus. E nós iremos ver nos vídeos seguintes, porque já é 1h40, então não deu para nós falarmos sobre tudo hoje que o Espírito Santo ministrou em meu coração. Mas nós iremos dar continuidade em Ezequiel, porque há muito para nós aprendermos. Então nós vimos aqui, começamos a palavra de Deus, iremos trazer para nossa memória. Eu te escolhi, diz o Senhor, para ser o meu exemplo. Eu, o Senhor, te escolhi no meio deles, entre eles, para ser o meu exemplo, diz o Senhor. Então, você viu aqui a preparação de Deus na vida de Ezequiel, o rolo que Deus deu para ele para comer, a ação que Deus mandou ele fazer, dê de comer ao seu ventre. Ele falou o tipo de pessoas a qual Ezequiel iria falar as suas palavras, as palavras de Deus, lembrando, não eram as palavras da sua alma, não eram as palavras dos seus pensamentos, as palavras de Deus. E Deus deu a Ezequiel uma testa, uma entrada, uma mente de um diamante. Algo que podia ser, era precioso, moldado, lapidado. Sim. E você viu que Deus deixou bem consciente para ele. Eles não vão te ouvir, mas mesmo assim, você tem que falar as minhas palavras. E você vai ver comigo que faz uma cobrança de Deus, desse mesmo capítulo 3, para encerrarmos, aonde ele diz para Ezequiel: eu te fiz vigia sobre a casa de Israel. E aí no 18 diz: quando eu disser para você falar ao perverso, Ezequiel teria que falar. E então a culpa não cairia sobre ele. Então nós que somos chamados por Deus para falarmos as suas palavras, temos que falar. Eu já vivi uma situação dessa, em que Deus me falou a falar com um homem que era meio que um Nabal da vida, insensato, tolo, que só pensava nos prazeres próprios. Mas ali ele precisava ouvir as palavras de Deus, que Deus pôs na minha boca. E aí acontece o que fala no verso 19. Mas tu livrarás a tua alma. Porque diz assim: ainda assim, se avisares ao perverso e ele não se afastar da sua perversidade, a culpa não se cairia sobre Ezequiel. Entendeu? Porque aquela pessoa fez aquela escolha e Ezequiel livraria a sua alma. Porque se Deus mandasse ele falar e ele não falar, como é que a mente de Ezequiel iria ficar? Sentindo culpa. Poxa, Deus falou e aquela pessoa morreu e eu não falei de Jesus para ela. Eu não falei o que Deus mandou eu falar para ela ou para ele. Então, a mesma coisa era sobre o justo. Se Deus mandasse ele falar para um justo, alguém que já está em Cristo, traduzindo, exortando a mudar de caminho, a mudar de posição, e Ezequiel não falasse pelo medo, eu não sei. Então aqui é uma responsabilidade que Deus estava dizendo para ele. Há uma responsabilidade que te coloquei como vigia, como sentinela, para falar as minhas palavras ao perverso e ao justo. E a palavra de Deus diz assim: todavia, se tu advertires, verso 21, o homem justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, ele certamente viverá, porque ele foi avisado. E tu livraste a tua alma. Então,
e a mão do Senhor estava ali sobre mim, no verso 22. E ele me disse: levanta-te, vai adiante para dentro da planície, e lá eu falarei contigo. Então, ele fez o quê? Ele obedeceu, ele praticou, ele seguiu a direção. Me levantei e fui adiante para dentro da planície. E eis que a glória do Senhor estava ali, com uma glória que eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre a minha face. Veja, ele viu a mesma glória que ele tinha visto antes semelhante. Então, a mesma coisa que ele tinha visto antes e tinha feito cair, ele agora está vendo novamente na direção onde Deus mandou ele ir, lá na planície. Então, dentro, naquele ambiente, ele viu a glória do Senhor. Então, o 24. Então, o Senhor entrou em mim. Então, o Espírito entrou em mim e me pôs sobre meus pés. Falou comigo e me disse: vai, tranca-te dentro da tua casa. Mas tu, ó filho do homem, eis que porão faixas sobre ti, e te ligarão com elas, e tu não sairás entre eles. E eu farei com que a tua língua se apegue ao céu da tua boca, para que tu fiques mudo, e não seja para ele um reprovador, porque eles são uma casa rebelde. Você vai entender. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e tu lhe dirás: assim diz o Senhor Deus. Aquele que ouvir, que ouça, e aquele que deixar de ouvir, que deixe, porque eles são uma casa rebelde. Aqueles que praticar bem, aqueles que não praticar bem, porque aqueles que ouvem e obedecem vão praticar, né? Então veja, aqui ele manda ele se trancar dentro da casa e diz o que vai acontecer no futuro, que iam lançar cordas sobre ele, que iriam amarrar. E existe no ambiente a qual Deus nos coloca, nos envia pensamentos de outras pessoas sobre nós, e que isso nos amarra. E Deus faria com que nos amarra, irmão, para não falarmos, não avançarmos no meio deles, para ficarmos ali paralisados. O que é que uma amarra faz? Paralisa você, fica amarrado ali naquele ambiente. Você não pode se mover, você não pode se andar, você não pode. E aí, amarrou o corpo e Deus ia quê? Amarrar a língua. Fazer a língua dele ficar colada no céu da boca, porque ele só ia falar quando Deus mandasse. Deus ia colar a língua dele para ali naquele meio onde ele estava, ele não repreender, ele não corrigir, ele não reprovar, porque haveria um tempo a qual Deus abriria a boca de Ezequiel. E isso vai ficar para o próximo jornal. E aí nós iremos dar continuidade a esta palavra, que há muito a qual refletir, pensarmos e aprendermos com a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Há algo realmente muito revelador para o nosso dia a dia. Mas até aqui, você já viu. Eu não sei a idade que você tem, eu não sei aonde você está, mas você vê que não existe para Deus dificuldade sobre o ambiente que está eu e você, para Ele nos usar, para Ele nos revelar coisas dos céus, para Ele abrir os céus para nós, para Ele abrir nossa visão, para Ele nos mostrar coisa extraordinária, porque em Deus há tudo um propósito. Existe a semente que é de Cristo, existe aqueles que são de Deus e Deus deu para Jesus. E Deus nos leva a falar com estas pessoas, que essas pessoas não são pessoas fáceis, pessoas flexíveis, como devem ser os ramos da videira, mas são inflexíveis, são duros, não é? E muitas vezes estão assim, como estava o povo. Já estavam em um cativeiro, já estavam em um processo, já estavam em uma situação difícil, mas ainda assim, as coisas iriam piorar. As coisas iriam realmente ser avassaladoras, porque toda a palavra de Deus vai se cumprir. E Deus não tem culpado por inocente. E Deus não é indiferente às injustiças. É algo que nós devemos realmente prestar muita atenção. E você pode dizer: ah, Lilian, o meu líder é injusto.
mas nós devemos trazer essa palavra primeiro para nós. Hoje eu tenho sobre minha autoridade os meus filhos. Então eu sempre pergunto ao Espírito Santo, não é? Estou sendo injusta para com eles? Não é que você vai ser bonzinho, porque criança não sabe, não tem maturidade para entender o que é certo. Então tem coisa que você faz hoje por eles e eles não entendem, eles vão entender lá na frente. É mais duro com eles, porque eles só vão entender lá na frente, entendeu? E isso é o papel do pai que ama, da mãe que ama. Corrigir, disciplinar, não é? Trazer uma correção, trazer uma instrução, trazer uma disciplina, algo para eles aprenderem, porque nós o amamos. Então eu sempre me faço essa pergunta para o Espírito Santo, se eu estou sendo injusta, né? A ponto de não ouvi-los, de não prestar atenção nas suas necessidades, de não dar para ele. E é muito do que você vai ver comigo no próximo vídeo, do que estava acontecendo com o povo de Deus. O povo de Deus, eles estavam sendo injustos. O povo de Deus, por exemplo, para buscar a prosperidade, para buscar uma boa vida, estavam abrindo mão de algo tão importante. Eles sacrificavam seus próprios filhos ao Deus Moloque, por exemplo, é um Deus que a gente pode trazer um exemplo, que colocavam seus filhos ainda vivos num forno, não é? No fogo, num forno. Então veja ali. Hoje não é diferente. Muitos têm aberto mão de cuidar dos seus filhos, de dar atenção aos seus filhos, de passar mais tempo com os seus filhos, para poder ter uma longa vida, ter uma vida diferente, para poder buscar a prosperidade. E se estamos em Deus, não precisamos buscar essas coisas, mas o reino de Deus. E Ele vai acrescentar tudo, até porque a nossa vida aqui é muito passageira, muito passageira. Então não precisamos buscar estas coisas. Para trazer mais clareza para a sua palavra sobre o que estava acontecendo, é tipo assim: Deus te colocou em uma empresa. Nessa empresa você cresceu. Cresceu em cargo, cresceu em status, cresceu em admiração. Porque Deus não tem esse problema em nos elevar financeiramente, em nos colocar numa posição mais confortável. Porque Ele é Pai, Ele quer o nosso bem. Mas aí o que acontece? Aí Deus te colocou nessa empresa, Deus te colocou nessa cidade, né? Nessa empresa. Deus te colocou numa cidade de nutrição, Deus te colocou numa cidade da ciência, Deus te colocou numa cidade do ministério, Deus te colocou numa cidade de eletricista, Deus te colocou numa cidade enfim, em alguma profissão. E te elevou, e você construiu seu próprio negócio, se tornou empresário. Aí, se tornou empresário e agora começa a sonegar imposto. E agora começa a ser rígido com os seus funcionários. Não está atento também, não é? Os seus funcionários estão ali para lhe servir, para lhe ajudar na sua empresa, mas eles são humanos também. Então temos que agir com misericórdia, com amor, dirigidos pelo Espírito Santo e não pelo nosso emocional, não é? Porque às vezes o Espírito Santo nos mostra que tem tal pessoa ali que precisa de ajuda, que precisa de algo ali, de um alívio, e Deus vai te usar ali naquele momento. Mas por nós não estarmos atentos, por estarmos tão focados no dinheiro, no crescimento, em evoluirmos, em impregnarmos toda a nossa força, todas as nossas faculdades mentais nisso, nós perdemos a visão daquilo que o Espírito Santo quer nos mostrar, daquilo que o Espírito Santo quer nos fazer ver naquele ambiente, sobre a alma que está morrendo naquele ambiente e que você poderia muito bem, com a palavra de Deus naquela alma, o Espírito Santo ir trabalhando e aquela alma viver para Cristo. Então, é como Deus te coloca numa empresa, como estávamos falando. E aí você começa nessa empresa, aí conhece uma mulher ou um homem de provérbios, estrangeiro, não é? Que diz provérbio, adúltero, não é? Que lisonjeia com palavras. Aí sua esposa ou seu marido está trabalhando, ou sua esposa está em casa, cuidando dos filhos, ou fazendo alguma outra atividade. E vocês têm uma vida junto, vocês têm um caminho junto. Aí tem uma confiança, um laço, uma aliança. Mas aí você
Sua esposa tá lá, vamos dizer a esposa. A esposa tá lá, cuidando dos filhos, fazendo as obrigações, os propósitos que ela tem na sua vida, que ela carrega. Mas você é um homem e tá lá, entrando no motel, ficando com uma pessoa, e Deus vê tudo. Sua esposa não tá vendo, mas Deus tá. Sua esposa não tá vendo, Deus tá. Então o povo estava fazendo muitas práticas e Deus enviando profetas para eles abandonarem o mau caminho, porque Deus não queria que aquilo viesse. Mas Deus deixou vir aquele julgamento porque o que eles estavam fazendo cheiravam muito mal. Então você tá numa empresa e aí começa a roubar nessa empresa. O dono não tá vendo, mas Deus tá vendo. Então Deus te coloca numa empresa e você começa a tratar mal sua esposa, não tem tempo para sua família, não tem tempo para saúde, não tem tempo para Deus. Então assim, Deus te colocou neste ambiente, nesta cidade, e agora você o esqueceu completamente, e agora você começa a ser injusto com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido, com a sua família, enfim. Você começa a fazer práticas injustas. Não está atento às necessidades, porque primeiro devemos estar atentos às necessidades a quem está com nós, nossos filhos, nossa família. E depois é externo. Não é ser legal só com os funcionários, é ser legal com a esposa, é ser legal com os filhos. Primeiramente a Deus, depois a sua família. Entende? Então, é seguir as orientações da palavra de Deus. Ao que acontece, perde tudo. Aí Deus te dá uma faculdade, te dá uma capacidade na sua mente para você fazer, por exemplo, o curso de medicina ou ser advogado. E aí daqui a pouco você começa a ser um advogado, mas você começa a mentir. Mentir para ganhar as causas. Aí você tá na medicina e começa a se achar grande demais, valioso demais. E aí começa a ser como Nabucodonosor. Sou muito inteligente. Sou uma cocada doce. E aí o que acontece? Há alguma coisa, a Babilônia vem e invade, aí a sua capacidade cognitiva não é mais a mesma, a sua força do seu corpo não é mais a mesma, a sua imunidade não é mais a mesma, porque o homem não pode se elevar. Tudo que o homem tem foi Deus que deu, queira o homem conhecer, reconhecer ou não. Porque Deus usa, o sol é para todos, a chuva é para todos, então Deus usou Nabucodonosor. Deus deu vitória a Nabucodonosor, porque Deus tinha um processo que seu povo precisaria viver. Então aquele líder recebeu um favor de Deus, porque Deus tinha um propósito naquele favor. Mas não era para aquele líder se engrandecer, se ensoberbecer em cima do povo de Deus. Mas ele assim fez e chegou o julgamento de Deus na sua vida. Chegou a correção de Deus, a disciplina de Deus na sua vida. Deus não é indiferente. E por mais que Deus avise, dando avisos, não é? As pessoas ainda insistem em praticar. Insistem em se manter com essas práticas. Insistem em se manter fortalecendo circuitos neurais com essas informações, com essas memórias de práticas ruins dentro do seu interior, aonde abriga as palavras de Deus, também abrigando essa contaminação toda. Como é que pode ficar os dois no mesmo lugar? Como é que pode ficar o não adulterais e um circuito neural com várias memórias de adultérios nos motéis, com práticas do que faz em oculto no adultério com essa mulher? Como é que pode? Como é que pode? Então a gente acha que Deus vai não fazer nada? Deus não é injusto. Quando você trai alguém. Quando você rouba alguém. Quando você mente para alguém. Então você está fazendo mal ao próximo. Mal a alguém que está próximo a você. Mal a alguém que ama você. Que acredita. Que tem uma aliança com você. Seja de amizade, seja de trabalho. Vocês têm um contrato, vocês têm uma aliança, têm um acordo. E ali você quebra esse acordo. Adultera esse acordo. Entendeu? Então, Deus começa a lhe prosperar financeiramente, diz o Espírito Santo, mas não dá a Deus o que é de Deus. Deus não precisa de dinheiro, mas se seu coração não quer dar, é porque ele é apegado ao dinheiro. E tudo isso o Espírito Santo quer trabalhar em nós para vivermos uma vida abundante. E vivemos realmente. Queria ter mais tempo aqui
para a gente falar mais sobre a palavra de Deus, porque é tão bom esse descanso na nossa mente, na nossa alma, de entregarmos tudo e depositarmos a nossa confiança, esperança, prosperidade, saúde, tudo em Deus. Então espero ver vocês no próximo vídeo do Jornal do Céu, nas notícias do céu, porque muito tem a nos ensinar Ezequiel. Principalmente que nos próximos veremos os circuitos neurais, nos próximos vídeos veremos os circuitos neurais de idolatria, como isso pode crescer dentro de mim e você, como isso pode se externizar, as perdas de Ezequiel. Ezequiel realmente viveria a palavra, ele seria a mensagem de Deus para o povo de Deus, não é? Então, que o Senhor te abençoe. Deixa eu orar por você, deixa eu orar por mim. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas tuas palavras, traz compreensão e entendimento para a mente dos meus irmãos, meu Pai, porque a tua palavra diz que o conhecimento e o entendimento vem da tua boca. Dai, meu Pai, a eles sabedoria. Eu peço em nome de Jesus, porque eu sei que no nome de Jesus tu atenderás, meu Pai, a este pedido. É no nome dele, para que os teus filhos e filhas, meu Pai, possam no seu dia a dia, nas decisões da vida, saber como tomar tais decisões. Então, a sabedoria vem de ti, tu a dás. Eu oro em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo a cada dia mais encontre espaço em nós, tenha de tudo em nós, porque nós queremos muito viver uma vida agradável, uma vida com propósito, uma vida boa, não uma vida boa falando financeiramente. Isto tu pode nos dar esse conforto, mas queremos ter uma vida preservada para a vida eterna. É esse o anseio, o desejo da nossa alma, sermos preservados para não perdermos aquilo que é tão importante, a vida que é eterna, a vida que Jesus, ele conquistou e ele deu para nós como um presente. Nós te agradecemos pelo teu Filho amado Jesus, te agradecemos pelo teu imenso amor, porque mesmo tendo pecado, mesmo tendo desobedecidos a ti, tu nos dás uma chance de fazer com o teu Espírito Santo, com Jesus e com você, um caminho que conduz à vida eterna, um caminho estreito, porém bom, perfeito e agradável, que vai trazer vida e não morte para a nossa alma. Protege-nos como nosso irmão Jesus orou por nós, contra o mal, contra o maligno, contra o perverso. É em nome de Jesus que eu te peço todas essas coisas, crendo que já recebemos e que estamos em ti guardados, e que estamos em ti refugiados, e que tu és o nosso Pai, Criador, amoroso, recompensador. Não existe ninguém, Pai, que possa nos amar mais do que tu amas a nós. Amém, no nome de Jesus. Obrigada. Fiquem bem. É muito bom ouvir as palavras de Deus. É muito bom trazer aquilo que o Espírito Santo falou para mim. E eu sei que ele ainda irá falar mais com você sobre as palavras de Deus. Não é as palavras de Lívia. Tchau, irmão.